O entrevistado de hoje no Papo das 6 é o novo defensor público-geral do estado de Mato Grosso do Sul, Fábio Rogério Rombi da Silva. Com mais de 20 anos de carreira, Fábio Rogério toma posse hoje para mandato de 2 anos. Em eleição realizada em abril, ele foi o mais votado. E em maio, foi nomeado pelo governador Reinaldo Azambuja como o novo defensor público-geral. Lembrando que você pode participar deste nosso bate-papo enviando perguntas pelo WhatsApp 998044400. Tudo bom, defensor? Tudo bem, bom dia, Átila. Ótima quinta-feira, bom dia. Obrigado pela visita logo cedo. 20 anos já trabalhando como defensor público. Muito tempo, hein? Desde 99, 15 de janeiro de 99. Agora, com esses 20 anos de bagagem, né? Quais são os desafios que o senhor acha que vai enfrentar nestes 2 próximos anos frente à Defensoria Pública? Átila, o desafio é muito grande e a limitação financeira sempre é um grande empecilho, um grande entrave para a realização de projetos. Entretanto, há muitas questões que nem sempre envolvem necessariamente recursos financeiros e que nós pretendemos implementar. Uma dessas questões, e acreditamos que vai auxiliar bastante a população, é focar mais nas chamadas tutelas coletivas. As ações civis públicas, por exemplo, são poderosos instrumentos para, através de uma única ação, resolver questões que envolvem aí um número muito grande de pessoas. Outra questão que nós podemos e vamos focar bastante é na solução extrajudicial dos conflitos. Aqui em Campo Grande, eu já tive a oportunidade de participar da nossa Câmara de Conciliação. A Defensoria Pública, ao detectar casos em que antevê uma possibilidade de acordo, chama a parte contrária para uma audiência extrajudicial dentro da Defensoria, mediada por um defensor público, a fim de tentar fazer as partes chegarem a um acordo. E nós temos tido muito sucesso nisso. É uma maneira rápida. É isso que eu ia falar, ganha tempo. Ganha tempo, as partes constroem a sua solução, porque a partir do momento que nós judicializamos algum tema, quem vai decidir é uma terceira pessoa, é o juiz. Já nesta solução extrajudicial, quem constrói a solução são os próprios envolvidos. Então, cada qual já sai de lá sabendo exatamente aquilo que se comprometeu, numa solução rápida e principalmente que pacifica a situação. As pessoas têm a oportunidade de conversar. Então, queremos focar bastante e difundir isto para o restante do estado também. Mas é bom deixar claro, né, para quem está nos assistindo, quem tem direito aos serviços prestados pela Defensoria? Boa pergunta, porque algumas pessoas comparecem à Defensoria e não são atendidas por conta da sua questão econômica. Sempre que alguém tem algo que deva ser judicializado, levado ao conhecimento do Poder Judiciário, como regra geral, isso se faz através de um advogado. Entretanto, como nós sabemos, pelas condições socioeconômicas do nosso país, muitas pessoas não têm essa capacidade financeira de custear um advogado. É para esse público-alvo que existe a Defensoria Pública. Nós, tecnicamente, chamamos essas pessoas de hipossuficientes, pessoas que não têm uma renda maior do que 5 salários mínimos. Isso, entretanto, está sendo analisado por um órgão interno da Defensoria, que é o Conselho Superior da Defensoria Pública, para que nós tornemos esses critérios, esta avaliação socioeconômica, o mais objetiva possível, inclusive com uma rediscussão a respeito do limite. Há uma forte tendência para se reduzir esse limite atualmente para 3 salários mínimos como sendo o teto de renda para o atendimento pela Defensoria Pública. Muita gente querendo saber como poder participar, né, ter os serviços prestados pela Defensoria Pública. Evelyn? Bom dia, defensor. Nós já mostramos muito aqui, né, em reportagens que a saúde é um dos principais quesitos, né, quando as pessoas vão até a Defensoria. Essa pergunta é da Sandra, ela é lá de Ponta Porã. Ela disse pra gente que fez a cirurgia bariátrica há 3 anos, ela tinha 142 quilos, emagreceu 68 e ela está um pouco incomodada com as peles da barriga, do braço. Ela está precisando passar por uma cirurgia plástica. Está aguardando a primeira consulta há 1 ano e 6 meses. Ela quer saber se ela pode procurar a Defensoria Pública nesse caso. Pode. Esta cirurgia, ela é necessária, mas os médicos classificam como eletiva, ou seja, não há uma imediatidade para uma urgência para sua realização. Entretanto, 1 ano e 6 meses também me parece um tempo que já extrapola
o que seria o razoável. Então, sim, a Defensoria Pública atende nesse tipo de demanda, pode procurar os nossos colegas lá que será atendida. É bom a gente citar quem tem os direitos, mas também em quais casos procurar a Defensoria Pública? A Defensoria Pública Estadual, ela atua em todas as temáticas que sejam objeto de julgamento por parte da Justiça Estadual. O nosso sistema de justiça ele é um pouco complexo e confunde as pessoas, porque existem as justiças especializadas. Então, por exemplo, tudo que diga respeito à justiça do trabalho, nós, Defensoria Pública Estadual, não atuamos. Tudo que diz respeito a questões envolvendo Justiça Federal, a Defensoria Pública do Estado também não atua, porque neste caso existe uma outra defensoria, que é a da União, que fica vinculado a esse tipo de temática. Na Justiça Estadual, tramitam questões, por exemplo, na área de família, que é sempre muito demandado, questões como divórcio, pensão alimentícia. Nós atuamos na área de defesa do consumidor, então pessoas que compraram produtos e de algum modo se sentiram lesadas, questão envolvendo o consórcio, envolvendo as concessionárias de serviço público, água, energia elétrica. Essa temática que foi objeto da pergunta, ações na área da saúde, tanto envolvendo o plano de saúde, como também o próprio Sistema Único de Saúde, questões envolvendo a parte de documentação, às vezes a pessoa precisa corrigir, fazer uma retificação no seu registro civil, corrigir o nome, a Defensoria Pública atua, questões criminais, área da infância, então é uma atuação bastante vasta. E também atua na defesa, né, da mulher brasileira sul-mato-grossense. Nós estamos até acompanhando o trabalho de vocês pela Defensoria Pública, da criação aqui em Mato Grosso do Sul do Núcleo de Defesa da Mulher, o NUDEM. Até 4 cargos foram criados especificamente para atender a demanda deste tipo de crime, principalmente o combate ao feminicídio, que as denúncias têm aumentado, a procura tem grande. O núcleo está dando conta da demanda? Está, naturalmente, sempre há espaço para crescimento, isso é necessário. Ele, entretanto, ele é gradual, como eu falei no começo, fica sempre limitado pela questão orçamentária. Entretanto, esse núcleo em particular, temos um carinho muito grande por ele, porque tem realizado um grande serviço aqui para a população sul-mato-grossense. O NUDEM, ele foi pioneiro em algumas temáticas que envolvem o direito das mulheres. Uma temática que foi tratada com muito carinho pelo NUDEM foi, por exemplo, a questão da violência obstétrica. O NUDEM acompanha a questão do feminicídio desde 2015, quando foi editada a lei que trata desse tema, fazendo uma campanha muito grande. O NUDEM atua a favor da mulher, não apenas na área civil, mas também na área criminal, dando todo o apoio necessário para que a mulher vítima de uma violência doméstica possa ter os seus direitos resguardados. Que tipo de medidas essa mulher vítima da violência, né, acaba recebendo aí com a ajuda da Defensoria? Bom, de imediato, questões envolvendo, por exemplo, medidas protetivas que a preservem de novas agressões por parte daquele que a atacou, que de algum modo prejudicou seus direitos, mas também na área civil, por exemplo, com ação de divórcio, tratando de partilha de bens, guarda de filhos, enfim, são questões porque muitas vezes o casal acaba tendo essa briga, a mulher alvo de uma violência, e a violência nem sempre ela é apenas física. Um tipo de violência muito comum e frequente é simplesmente a mulher é colocada para fora de casa, sem acesso a qualquer bem, sem qualquer patrimônio, e isso, naturalmente, todos podem imaginar o transtorno que isso causa. A Defensoria atua nessa questão para restabelecer os direitos dela com relação aos bens que aquele casal conseguiu ao longo da sua convivência. Reforço o assunto feminicídio porque estamos na Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, já são 17 casos aqui em Mato Grosso do Sul este ano, de janeiro até aqui, e a preocupação que fica é que, a partir destes casos, né, as pessoas possam buscar ajuda, né? Só que o que acontece? Às vezes a mulher, ela está com um companheiro, teve alguma situação, ela busca a polícia, faz o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva, né? Mas tempos depois ela retira a queixa contra o companheiro. E aí o ciclo da violência recomeça. Permanece. Como evitar isso, defensor? A Defensoria Pública, ela procura, além do serviço propriamente jurídico que já tratamos, também dar um apoio psicológico a essa mulher. Isso é importante,
Por isso, a estrutura do NUDEM deve ser prestigiada, porque sabemos que nesse tipo de questão, não apenas fatos jurídicos estão envolvidos, mas o lado emocional também, e a mulher precisa, inclusive, desse suporte psicológico. Muitas mulheres ainda não compreendem que estão inseridas dentro do chamado ciclo de violência. Muitas acreditam que, às vezes, o agressor se redimiu da conduta passada, resolve dar uma nova chance e se mantém ainda inserida em todo esse processo que, às vezes, acaba de uma maneira mais violenta, inclusive com a própria morte desta mulher. Bom, já explicamos aqui quem tem direito a procurar os serviços da Defensoria, e o Jair Boaventura, ele pergunta assim, em média, quanto tempo os processos acabam sendo analisados, né? Qual o tempo aí para que eles sejam resolvidos? Quando chega uma demanda nova, o primeiro atendimento do defensor é entender o que está se passando e, diante disto, quando é o caso de propositura de ação, o defensor passa uma relação de documentos a serem providenciados pela pessoa. Uma vez a pessoa estando com esses documentos em mãos, ela retorna, é feita uma conferência, estando tudo certo, ela assina uma declaração na qual ela diz que não tem condições de custear o pagamento de um advogado, as custas judiciais, e a partir daí o defensor tem 30 dias para efetivamente ajuizar a sua ação. Uma vez ajuizada, o processo tem o seu trâmite determinado ali pelo juiz até a sua conclusão. E esse tempo tem sido cumprido? Tem sido cumprido. É um tempo razoável e que tem sido cumprido, sim. Mais uma pergunta aqui da área de família, vou ler pelo celular, é da Célia de Cidrolândia. Ela quer saber como fazer para que o pai afetivo coloque o nome da criança no registro. Ela disse que o esposo dela criou o filho desde bebê, com 5 anos, então ela quer que ele tenha o sobrenome. Como que o direito é muito vivo? Esse tipo de pergunta, alguns anos atrás, não faria sentido nenhum. Era impossível isso. Hoje é possível, sim. Existe a chamada multiparentalidade. Uma pessoa, fora o seu pai e mãe biológicos que contam no registro, hoje pode ajuizar uma ação para inserir uma terceira pessoa, nesse exemplo, um outro pai. Então fica uma situação inusitada, mas perfeitamente possível, onde no registro constarão 2 pais, o biológico e o afetivo, e uma mãe. Então, 3 pessoas como pais daquela criança. Para isso, ela pode procurar a Defensoria Pública, que ajuizará uma ação. Naturalmente, no processo deverá haver prova justamente dessa questão afetiva que justifique esse aumento da proteção para a pessoa com um outro também figurando como pai, mas é perfeitamente possível. Olha a pergunta da Cris de Campo Grande, que eu acho que deve atender outras dúvidas também. Ela disse que solicitou medida protetiva, foi orientada a regularizar a guarda do filho, a renda dela estava acima do teto, ou seja, ela não teria acesso ao atendimento público, porém, com toda essa situação, ela disse que acabou contraindo muitas dívidas que comprometeram o orçamento dela e não consegue, então, pagar um advogado. Há possibilidade dela ser atendida pela Defensoria Pública? Havendo a comprovação de que, neste momento, ela não tem condições financeiras para custear o advogado, sim. Então, eu havia falado daquele teto, mas isso não é uma linha de corte absoluta e intransponível. Há situações, e esse daqui me parece um exemplo, onde a renda lá no contra-cheque da pessoa extrapola aquele teto. Mas se ela comprovar que existem outras dívidas, e aí as situações são as mais variadas possíveis, há pessoas que até têm um bom salário, mas estão extremamente endividadas por questões de saúde, por exemplo. Então, para estes casos que nós tratamos como exceção, o benefício ele é deferido também. O senhor falou em saúde? Vamos falar de saúde. A gente acompanha aqui em Campo Grande, né, o problema da falta de leitos hospitalares. Pacientes passando dias em UPAs em busca de uma vaga no hospital e muitos recorrem à Defensoria Pública para conseguir essa vaga. Isso tem solução? Existe uma possibilidade de acelerar esses processos? Acelerar, não, porque, como eu havia falado há pouco, a partir do momento que se ingressa com uma ação, ela passa a ter um trâmite regulado pela movimentação cartorária, ditado pelos atos praticados pelo juiz, e a partir daí nós não temos um controle absoluto do prazo desse processo. Mas aí volta a focar naquilo que havia dito antes. A Defensoria Pública tem atuado bastante na temática individual, quer dizer, cada pessoa que tem um problema na área da saúde resulta em um processo.
Só que isso não tem se mostrado tão efetivo para as pessoas como a urgência desses casos merece. Nós vamos focar também na questão coletiva e extrajudicial. Por exemplo, já anuncio aqui, está em tratativa e em estado bastante avançado a criação de uma Câmara de Conciliação em Saúde. Bastante interessante isso, porque o Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública, através dos defensores que atuam no núcleo da saúde, conversarão para tentar a solução extrajudicial dos problemas, como forma, aí sim, de acelerar e trazer uma resposta mais rápida às pessoas. E queremos ainda estender essa Câmara também para as questões envolvendo o município também. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Essa diz respeito a concurso público. Cadê ela? Aqui, ó. Eu gostaria de saber por que nunca teve concurso para o administrativo da Defensoria Pública e quando terá. Gostaria de saber se o efetivo é só de comissionados. A Defensoria Pública ela ainda não realizou o concurso público na área administrativa. Está já na Assembleia um projeto de lei e nós aguardamos a aprovação dele para poder lançar o concurso. Tão logo o projeto se converta em lei, porque ele trata justamente do plano de cargos e carreira do corpo técnico administrativo da Defensoria Pública. Tão logo esse projeto, que já está em trâmite, já segundo soube, já passou inclusive em primeira votação, tão logo aprovado, a Defensoria lançará sim um concurso público nesta área. Tem mais uma pergunta aqui na área de família, ó. Esse diz assim: eu separei há quase 2 anos, tenho um filho, ele tem 11 anos e agora decidiu morar comigo. Ele quer saber se ele precisa possuir a guarda para ficar com o filho. Em havendo um acordo entre o casal, não é necessário judicializar essa questão. A judicialização é aquela hipótese na qual não houve a possibilidade de consenso entre os envolvidos. Se eles estiverem um casal bem decididos e resolvidos quanto a isso, não há necessidade. Em havendo resistência, sim, tem que se levar isso através de um processo. Voltando a falar sobre a área da saúde, a falta de medicamentos ou medicamentos caros. Muitas pessoas procuram a Defensoria Pública para ter acesso a esses medicamentos que às vezes não estão disponíveis. Como resolver? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento muito importante nessa temática, resolvendo que, quando se trata de medicamento de alto custo, quem responde a rigor é o Estado, não o município. Entretanto, se esse medicamento não tiver registro na Anvisa, é um medicamento ainda experimental, a ação, neste caso, deve ser proposta contra a União no âmbito da Justiça Federal. Essa temática é bastante sensível, há medicamentos de fato muito caros e aí surge um grande problema. De um lado, claro, o direito da pessoa de ter acesso ao tratamento necessário. De outro lado, vem o Estado, o poder público, no sentido amplo, dizendo que isso consome muitos recursos e depois esses recursos faltam para o atendimento mais elementar na área da saúde e daí esse grande embate. O Judiciário tem resolvido essa questão, mas sempre através, naturalmente, da propositura de uma ação dentro do processo, através de laudos, onde fique claro, demonstrado mesmo que aquele medicamento é o necessário, não existe um outro similar que cumpra a mesma finalidade e quando isto se comprova em juízo, o Estado, ele sim é condenado a fornecer o medicamento à pessoa. Tem uma pergunta aqui que é bem clássica, do Roberto. Ele disse que ele tem um filho de 22 anos, o filho dele está fazendo faculdade e ele quer saber se ele é obrigado a pagar a pensão ainda. Enquanto esse filho está fazendo a faculdade, ainda nessa idade de 22 anos, sim. Agora, naturalmente, é necessário, já nessa altura da vida, ter um diálogo, né? Tem que se compreender sempre a necessidade tanto do pai quanto do filho. Não havendo, mais uma vez, a possibilidade de um consenso entre as partes, pode procurar a Defensoria Pública, por exemplo, para uma revisão desta pensão. Às vezes está no valor mais pesado, é possível diminuir, e o contrário é verdadeiro. Às vezes o filho pode ingressar para aumentar a pensão também. O senhor já até comentou aqui, mas tem gente que está ligando a televisão agora e muitas perguntas nesse sentido estão chegando. Posso entrar com ação na Defensoria Pública em relação a problemas com INSS? O Reinaldo de Dourados disse que está esperando há 8 meses pela concessão do benefício dele.
Via de regra, não na Defensoria Pública Estadual. A atribuição para esse tipo de demanda, como cabe à Justiça Federal, acaba recaindo sobre a Defensoria Pública da União. A exceção, e isso fica com a Justiça Estadual, é quando se trata de um acidente de trabalho. A nossa Constituição traz essa exceção. Então, caso o benefício diga respeito a algo envolvendo acidente de trabalho, é na Defensoria Pública Estadual. Outros benefícios, Justiça Federal, Defensoria Pública da União. O Papo das 6 desta quinta-feira foi com Fábio Rombi, defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, que toma posse hoje. Boa posse para o senhor. Muito Sucesso obrigado. nesses próximos 2 anos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.